Então vamos lá. A gente ainda não começou o nosso estudo sobre os dons do Espírito, a gente vai começar em breve, mas enquanto isso a gente vai tendo algumas aulas que eu já queria dar antes, eu acho que são interessantes. O que me fez despertar para trazer esse tema aqui, né? Como manter e desfrutar uma rotina de leitura bíblica. Semana passada eu dei uma aula sobre vida de adoração e conversando com algumas pessoas no final, a gente teve um visitante aqui, né, que foi o Sérgio e a Betânia. Eu estava conversando com o Sérgio no final e sobre vida de adoração a gente viu que não é só vida na igreja, né, no culto, é vida em casa também. E uma das coisas que a gente conversou foi sobre rotina de leitura bíblica. E muita gente já me perguntou como é que eu faço para ter uma rotina de leitura bíblica, para que serve, como é que funciona, eu preciso. Então, é um tema que é necessário a gente trazer e eu transformei isso numa aula e eu acho que vai ser interessante a gente tentar trazer a esse respeito hoje. Até se você já mantém uma rotina de leitura bíblica, eu espero que você seja edificado também com essa aula. Então, vamos lá. Beleza, funcionando. Antes de qualquer coisa, perguntar aqui uma coisa para alguém. Deixa eu ver alguém, quem eu vou perguntar. Perguntar, Diácono William. William, você foi escolhido. O que você tomou de café da manhã hoje? Café, pão. Bom, suficiente. O que você tomou de café ontem? Ele levantou o olho assim. Acho que foi café e pão. E o que você tomou de café na segunda-feira da semana passada? Café sempre tem, isso aí ele lembra. Mas foi outra coisa que ele não se lembra. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, talvez seja constrangedor, mas perguntar. Alguma vez a Lídia já te fez um café assim, daqueles? Já. E você lembra? E o que era? Panqueca. Olha só, o que eu quero dizer com isso? O William foi perfeito para a minha ilustração. Sabia que a Lídia é das românticas. Vai ajudar na minha ilustração aqui. O que a gente leu hoje mais cedo? Comendo a palavra. A gente leu lá em Ezequiel uma ilustração, uma visão que o profeta teve, que Deus mandou que ele comesse literalmente da palavra de Deus. Por que isso era mandado? Qual que era a ideia do texto? A ideia é dizer que eu tenho que, tal como eu faço com a comida, eu faço com a palavra de Deus, porque é ela que me sustenta, ela que me nutre. Então eu tenho que fazer isso sempre com a palavra de Deus. Eu como sempre, eu como todo dia. E eu tenho que fazer isso com a palavra de Deus também, da mesma forma. É isso que é a ideia do texto está trazendo para a gente. E quando você faz isso da maneira correta, o profeta disse, e me era doce como mel, é bom, você desfruta daquilo. Só que existem algumas coisas que muitas vezes não se fala, e por isso que eu perguntei essas coisas para o William. O nosso café da manhã, ou o nosso almoço, ou a nossa janta, não importa, aquilo que você come, nem sempre a gente se lembra. Você lembra o hoje, talvez você lembre o ontem, mas você não lembra o da semana passada, ou da semana retrasada. Por quê? Porque normalmente não são coisas extremamente memoráveis e especiais, mas são coisas que te ajudaram a se sustentar naquele dia, são coisas que te nutriram necessariamente para você fazer melhor as suas coisas naquele dia. Se o William não tivesse tomado café ou não tivesse almoçado em tal dia, ele estaria fraco, ele estaria provavelmente pior fisicamente ou até mentalmente para fazer as suas demandas no dia. A Bíblia também muitas vezes funciona assim. A maioria das vezes a nossa alimentação não é memorável, mas ela é importante para nos sustentar e nos dar energia. E a Bíblia é assim também. Você lê a Bíblia e às vezes você nem percebe o sustento que ela te dá. Às vezes você não lembra o que você leu há 2 semanas atrás na Bíblia, mas aquilo te ajudou e tem te ajudado a te sustentar de uma maneira invisível. É assim que funciona também. Às vezes pode ser
uma coisa até ruim que você comeu, mas te ajudou a sustentar. Por exemplo, vou lembrar da minha vida. Certa vez a gente foi viajar, há um tempão atrás, o aeroporto ainda não tinha muita coisa, a gente saiu correndo e resolvemos tomar café lá no aeroporto mesmo. Desculpa, eu não tomo café na casa do pão de queijo no Viena, porque, pelo amor de Deus, né? R$ 30 um pão de queijinho desse tamanho. Então, a gente escolheu ir no mais barato que tinha, que na época era o McDonald's, não tinha Starbucks lá. E eu fiz a péssima escolha de escolher aquele queijo quente. Eu acho horrível aquele trem, mas na época eu não sabia, comi, falei, não, que trem ruim. Mas eu comi. Isso me ajudou a matar a minha fome. Mesmo que tenha sido algo memoravelmente ruim. O que eu quero fazer com essa ilustração? Às vezes você vai ler a sua Bíblia e você pode dizer até que não entende aquilo que leu, ou que teve dificuldade de interpretar certa coisa aqui e ali, ou aquilo te deixou com mais dúvida do que quando você entrou. Mas até nesses momentos vai te sustentar. Mas saiba que vai ter dias também, é o que está aqui, né? Mesmo quando a comida é ruim e a gente não gosta, ainda assim ela ajuda a nos nutrir e nos sustentar. Mas também vão ter os dias, e a gente tem que buscar mais esses dias, que vão ser como o dia do café da manhã especial do William, que já tem um tempão que ele teve e ele ainda se lembra. Que vão ser os dias em que o Espírito vai nos iluminar de uma maneira especial, que você vai ler a sua Bíblia e aquilo vai te despertar um entendimento que você nunca vai esquecer, ou que aquilo vai ser memorável para a sua vida. Então a gente tem que ser grato por esses dias também. Leitura bíblica é assim, gente. Você faz e faz e faz, às vezes você não vai se lembrar tudo aquilo que você lê, porque a gente não tem a memória fotográfica assim, né? Mas ela vai te sustentando cada vez mais. E se você deixa de fazer isso, é igual como se você deixasse de comer, você vai definhando e definhando. Então a gente tem que tentar manter uma rotina de leitura bíblica, porque essa é a nossa alimentação diária do Senhor. Então é isso que eu quero que a gente trate no dia de hoje, ok? Pode falar. Aham. Diminuirá. Aham. Não, é diminuirá mesmo, né? É, sim. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que a gente saiba, eu vou dividir em duas partes, na verdade 3 partes, mas a terceira vai ser uma parte mais prática. Vamos lá. Primeira coisa, invista o seu tempo. Nossa, pastor, você vai dar uma aula e vai falar uma coisa revolucionária que é investir tempo. É verdade, investir tempo. Às vezes a gente não olha para isso. Vou dar um exemplo. A maioria das pessoas aqui tem um trabalho corriqueiro, um trabalho rotineiro aí na sua vida. Vou perguntar, Rafael, se por algum motivo na sua rotina de trabalho você for exigido que você fique 15 a 30 minutos a mais por dia no seu trabalho, vai ser impossível para você? Não, você consegue fazer isso. E o que é isso? No seu trabalho, se te pedirem para você ficar 15, você tem filho, você trabalha 8 horas por dia, às vezes até mais, mas se te pedir exigir, você vai ter que ficar 15 ou 30 minutos a mais no trabalho. Você vai arrancar seu trabalho fora e falar, não, é impossível para mim. Não, você consegue dar um jeito, não consegue? Pois é, a maioria das pessoas aqui vai responder que consegue dar um jeito. Porque todo mundo consegue dar um jeito de ter 15, 30 minutos na vida para fazer alguma coisa importante. Mas às vezes a gente não faz isso com a Bíblia. Às vezes a gente deixa a Bíblia de lado e não mostra como ela é importante para nós. E eu vou dar algumas razões aqui de por que a gente precisa investir tempo na Bíblia. Primeira razão, porque o tempo gasto na palavra de Deus é como nós nos comunicamos com Ele. Investir
tem o sentido de você vai oferecer algo para ter algo em retorno, né? Isso é investimento. Você coloca algo em algum lugar para ter um retorno. Quando você faz um investimento financeiro, você investe um valor porque você quer ter um retorno de um valor ainda maior. Qual é o investimento da palavra de Deus? Olha só, é o relacionamento com o próprio Deus, ou seja, Ele é o próprio ganho, o próprio prêmio desse investimento. Se você serve ao Senhor, se você segue ao Deus Todo-Poderoso, que a gente adora aqui nessa igreja, Ele é o próprio prêmio quando você investe tempo na palavra dEle. Você vai ter um relacionamento com Ele, você vai aprender as palavras dEle. Então, invista tempo para que você ganhe o próprio Deus. Investimento da palavra de Deus é isso. Você ganha, o retorno seu é o próprio Deus. Segunda razão de por que a gente deve investir o nosso tempo na palavra. Porque Cristo é a própria palavra, é nela que o encontramos, né? E sem Cristo a gente nada pode fazer. A própria palavra nos ensina isso. Alguém abre lá em João 15, versículo 5 para a gente. E eu já vou passar alguns textos aqui. Vou pedir para minha mãe abrir em Provérbios 9, 10 e 11. Eu vou pedir para Mariana abrir em Provérbios 10, 27. Mas quem abriu aí em João 15, 5, lê, por favor. É com Jesus, é ligado a Ele que você dá fruto, mas o final é o que eu quero focar, porque sem Cristo a gente nada pode fazer. A gente nada pode fazer. Então, se você não lê, não tem um relacionamento com a própria palavra, que é o próprio Cristo, a palavra encarnada, né? A palavra de Deus que revela a obra de Cristo e o próprio Cristo, a gente nada pode fazer a respeito dos propósitos de Deus. Então, essa é a segunda razão pela qual a gente deve investir tempo na palavra de Deus. Terceira razão, porque quanto mais tempo eu passo nas Escrituras, mais tempo eu ganho na vida. Parece estranho isso, né? Mas olha o que a própria Bíblia diz. Leia, mãe, Provérbios 9, 10 e 11. Acho que você leu o 11 e o 12, não foi não? Isso, aí o 11. Olha só, ele está respondendo o que ele disse no versículo 10, né? Conhecimento de Deus, olha, te acrescenta algo. O Provérbios 10, 27 deixa isso ainda mais claro. Temor do Senhor prolonga os dias da vida. O temor do Senhor aí tem a ideia de quanto você conhece e se relaciona com o seu Deus. Então, a palavra está incluída aqui, né? Não é só uma questão literal prometida, mas entender as Escrituras nos ajuda a fazer um uso mais sábio do nosso tempo dentro dos propósitos de Deus. Então, você ganha talvez literal, é uma coisa que está na alçada de Deus, né? Não vou dizer para você, se você ler sua Bíblia, você vai ganhar muitos anos. Mas vou dar um exemplo aqui. Vó, quantas vezes você já leu a Bíblia? Mais de 12 vezes. Vó, quantas vezes o vô Joaquim, seu pai, leu a Bíblia? 60 vezes. Aí, Rafa, você quer chegar nos 90? Então tá bom aí, a dica para você. 3 ou 4? Se a avó leu 12, você está nos 30 ainda, tá? Então, beleza. Então é isso. Não estou dizendo que é só tempo literal, tá?
Aqui vai um exemplo só para a gente brincar. Mas tem essa ideia de que as Escrituras nos ajudam a remir o nosso tempo. Eu utilizo melhor o meu tempo. Aí a ideia de ganho de tempo, tá? E um quarto e último propósito, ou razão pela qual a gente deve investir tempo na palavra de Deus, é porque o hábito da leitura das Escrituras muda todos os demais hábitos da nossa vida. Às vezes a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida e a gente muda um trenzinho aqui, muda um negocinho aqui, mas, gente, há hábitos que são chave na nossa vida. E a palavra de Deus é um desses. Existem certas coisas que, quando mudamos em nossas vidas, a nossa vida vai sendo transformada por completo. E a leitura bíblica é uma delas. À medida que você lê, ela vai transformando várias e várias outras áreas da sua vida. É um hábito que transforma os demais hábitos da sua vida. Então vamos para a pergunta. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente investe o nosso tempo na palavra de Deus? Primeiro, reserve um tempo para ler as Escrituras de forma consistente. Por que eu digo isso? Primeiro, todos os pesquisadores e escritores aí de gestão de tempo que você procurar, esses livros estão fazendo sucesso hoje em dia, todos vão ensinar que é o ideal que a gente tenha uma rotina consistente para as coisas da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Quando você sempre faz as mesmas coisas, não tudo, né, mas as coisas chaves aí da sua rotina, sempre no mesmo tempo, o seu corpo se acostuma e aprimora isso. Por exemplo, se eu te pedir para acordar 5 horas da manhã, todo dia, a partir da semana que vem, Aline, vai ser bom para você? A princípio ela não vai ser horrível para ela, porque ela não tem esse costume. Mas se ela fizer isso durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, o corpo dela vai se acostumar a acordar às 5 horas da manhã. Da mesma forma, se você marcar todo dia, reservar um tempo específico naquele horário para você ler a sua Bíblia, o seu corpo se acostuma com isso, você molda a sua rotina para você ter aquele tempo. Então, reserve um tempo para a leitura bíblica e seja consistente nisso. E aí vocês perguntam, quanto tempo? Gente, a Bíblia ela não nos instrui uma quantidade de tempo. Mas, por exemplo, o que o Salmo 1 diz? Salmo 1, versículo 2, abre lá para a gente. Na sua lei medita de dia e de noite. O salmista ele não está sendo literal aqui, tá? Ele não está falando para você reservar um tempo de manhã e um tempo de noite para você ler. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você fazer isso com frequência e isso tem que fazer parte do seu dia. Isso tem que fazer parte do seu dia. Tal como você come de manhã, de tarde, de noite, isso é frequente, você precisa disso, você também precisa da palavra de Deus. Seja um horário que você defina aí. Inclusive, a palavra meditar é importante, porque não é apenas ler, mas é ler para reter, para aprender e passar a praticar. Então, prefira qualidade à quantidade. Oi, pode falar. Certo, a palavra meditar não é simplesmente você pegar e ler, tá? Quando você medita, você lê e você pensa naquilo que você leu e você tenta extrair algo daquilo, certo? Você tenta aprender algo com aquilo. Vou dar alguns exemplos aqui. Ler 15 minutos focado com o intuito de estudar é melhor que 1 hora com sono e doido para simplesmente bater uma meta de capítulos que você colocou lá para você ler. O restante da aula quase todo vai ser sobre como a gente medita, tá? Então, aguarde que eu vou trazer exemplos práticos aí para a gente. Mas a ideia é essa. Às vezes a gente pega um plano de leitura bíblica e ele está lá, mandando a gente ler 3, 4 capítulos por dia, algo assim. E às vezes você corre na leitura assim, para ler os 3, 4 capítulos, e nem pensa naquilo que está lendo, você só quer bater a meta. Assim não é legal, tá? Não é legal fazer isso. Não estou dizendo que
que não é legal fazer um plano de leitura bíblica anual. Faça, pode ser útil para você. Mas tenha em mente que é melhor você ter um tempo de qualidade com a palavra do que de quantidade. É melhor você aprender e meditar do que você ter velocidade para terminar. Beleza? Por exemplo, estudar um livro da Bíblia de forma bem feita é melhor do que você ler a Bíblia inteira sem muita atenção. Tá? Então, qualidade é melhor do que quantidade. Apesar de que até se você ler sem atenção, isso vai ser útil. Foi o que eu falei no início, né, com o exemplo do café da manhã que eu dei. Porque Deus nos abençoa por meio da palavra dele. Ela é sustento, às vezes até quando a gente não entende muito bem. Mas o que eu quero dizer aqui é qualidade, invista nisso. Tenha um tempo em que você foca, tenha um tempo em que você tira todas as distrações, sabe? Utiliza esse tempo para você realmente meditar naquilo que você está lendo. Isso vai ser muito útil para nós. Beleza? Então, invista o seu tempo. Quanto tempo? Não sei. Qual tempo? Não sei. Você tem que olhar na sua vida. Eu prefiro fazer de manhã, quando eu acordo. Porque é o tempo que eu me dou melhor. Mas tem gente que prefere à noite, que se dá melhor à noite. Então, faça à noite, quando seus filhos dormirem. Ou então você fala assim, não tenho tempo na minha vida porque meus filhos estão difíceis. Divida com seu cônjuge. É interessante fazer isso, sabe? Faz assim, esses 15, meia hora aqui, você vai ficar com eles enquanto eu me dedico à palavra de Deus. Depois você inverte o tempo. Você cuida dos meninos e a sua esposa vai lá. Entendeu? A gente só tem que escolher um tempo de qualidade para a leitura da palavra de Deus. Ok? Alguma questão até aí? Então vamos lá. Como é que eu leio então? Segunda coisa é, escolha um método de leitura da palavra de Deus. Tudo que a gente faz nessa vida se torna, de certa forma, metódico. Podem até começar de forma aleatória, mas aos poucos vai tomando forma e se repetindo, que se torna método, mesmo que inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês. Se você é uma pessoa que faz arroz todo dia ou toda semana, você pode até dizer, eu não tenho método de fazer arroz, não, porque eu só vou lá e faço. Mas, na verdade, você tem um método. Você simplesmente pega um punhado de tempero, põe lá na panela com a cebola, talvez você faça dessa forma, talvez você faça de outra. Mas você pega 1 ou 2 xícaras e enche o arroz, né? E dependendo do número de pessoas, você liga o fogo, vai colocando um punhado de água à medida que ela seca. Isso é um método de fazer arroz. Só que ele não é um método dos melhores. Por quê? Porque ele não é um método padronizado. Às vezes você vai errar. Por quê? Porque às vezes esse punhado vai ser diferente do que você vai pôr ontem, anteontem, e você, às vezes, esse punhado de tempero vai ser demais. Por quê? Porque não está padronizado. Quando você padroniza o seu método, ele se torna mais produtivo. Então, métodos nos ajudam a ser mais consistentes e mais assertivos naquilo que a gente pretende. Por exemplo, se você tiver um método de arroz, de fazer arroz, você tem a mesma xícara sempre, você tem a mesma colherzinha que você usa para pegar o tempero, você tem a mesma forma de olhar ali quando a água seca, não sei como é que vai ser, mas à medida que você for fazendo isso, você vai se aprimorando e vai tornando aquilo que você faz melhor, com menos possibilidade de erro e talvez mais gostoso. Eu vou dar um exemplo com o William de novo. O William é o cara da pipoca. O William, ele mede até o peso dos grãos ali de pipoca que ele põe. Mas a pipoca quase sempre sai perfeita. Por quê? Porque é método. Método é importante para isso. Então, por exemplo, tem o método de Lutero da leitura da palavra de Deus. Lutero, ele fazia assim, na sua leitura. Ele orava, e após ler o texto da palavra de Deus, ele fazia as seguintes perguntas. Ele falava assim, em primeiro lugar, instrução. O que a passagem ordena que você faça? Ele ia lá e meditava naquilo que ele leu, olhava o texto de novo e aprendia. Segundo, louvor. O que a passagem me leva a louvar a Deus? Terceiro, confissão. Onde é que você
cumpre, onde você não cumpriu as instruções ali dadas pelo texto. E quarto, petição, que é quando você finaliza a sua devocional, né? Você ora pedindo auxílio para viver os mandamentos ali aprendidos a partir da palavra de Deus. Então, é um método de estudo da palavra de Deus. Você não vai simplesmente ler, você vai meditar, né? Que é o que a minha avó perguntou. Você vai meditar a partir daquilo que você leu. Então, você vai aprender a partir daquilo que você leu, a partir dessas perguntas. Ok? E Lutero ele fazia uma coisa até interessante. Eu gosto de lembrar isso quando eu falo sobre a vida devocional de Lutero. Certa vez Lutero disse assim: hoje eu estou muito, mas muito atarefado. Muito atarefado. Acho que eu vou orar 1 hora a mais hoje na minha devocional. A gente faz o oposto. A gente fala, eu estou muito atarefado, então eu não vou fazer a minha devocional. Lutero era o oposto. Ele falava, eu estou muito atarefado, então eu vou orar 1 hora a mais hoje. Que a gente aprenda com o Lutero que vida devocional, leitura e oração não são coisas descartáveis. São coisas que vão nos fazer ganhar tempo, que foi o que a gente viu antes. Sobre essa metodologia de Lutero, ela é uma boa metodologia, mas eu acho ela um pouco restritiva e objetiva para mim. Tem gente que prefere uma coisa mais restritiva e objetiva, porque é mais fácil e mais prático. Beleza? Eu prefiro outra forma, que é a que eu vou ensinar hoje. Mas deixa eu aplicar, por exemplo, em Gênesis 1. O que está escrito em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu peguei um texto aqui qualquer, tá? Só para tentar aplicar a metodologia de Lutero. Qual a primeira pergunta da metodologia de Lutero? O que a passagem ordena que você faça? Nada. Ela é restritiva, entendeu? Nem sempre ela vai ter algo a esse respeito. A segunda pergunta é, o que a passagem me leva a louvar a Deus? Tá, porque Ele é o Criador. Ele me criou, Ele me fez, beleza. Então eu posso meditar nisso. Confissão, o que você não cumpriu as instruções? Mas não tem instruções a passagem, entendeu? Esse texto específico. E a petição, ela fica ainda mais assim, o que eu peço a partir disso que eu li, entendeu? Então, às vezes, textos nessa metodologia de Lutero vão ser muito difíceis de você produzir algo e meditar algo a partir deles. Por isso que eu vou trazer uma outra metodologia aqui para a gente hoje, que eu vou ensinar agora. Antes, eu vou dar algumas prévias aí antes dessa metodologia. Para você ter uma leitura útil da sua palavra, da sua Bíblia, né? Em primeiro lugar, a ler a Bíblia, tem em mãos algo para anotar. Pode até ser o seu celular, desde que ele não te induza a procrastinar, tá? Tenha algo em mãos para você realmente meditar naquilo. O ideal, sabe aqueles caderninhos que você tem jogado na sua casa que você não usa para nada? A agenda de 2000 Pega aquela agenda e todo o texto que você lê, faz as perguntas que eu vou fazer aqui. Porque quando a gente lê e escreve, a gente aprende melhor. Quando a gente coloca aquilo no papel, porque aquilo fixa na nossa memória. Às vezes a gente deixa, hoje em dia, na verdade, né, na nossa sociedade atual, a gente relegou a memória à última opção. A gente não quer memorizar coisas, a gente não se importa com memória. Por quê? Porque a gente tem as coisas muito fáceis para a gente. Já está lá no meu celular. Já está lá. E você esquece de trabalhar a sua memória. Eu já falei isso em uma outra aula aqui, mas eu vou repetir. O meu problema hoje com a Bíblia no celular, não estou falando que é errado, pode usar, é uma bênção, você tem a Bíblia em qualquer lugar. Mas a gente perdeu a memória motora de, por exemplo, achar onde está um texto bíblico, de manusear a palavra de Deus, de ter os outros textos bíblicos ali do lado. À medida que você faz isso com a Bíblia física, isso te ajuda a memorizar melhor as coisas. Então, memória é algo que a gente deixa de lado e a gente não devia deixar. E a segunda coisa é foque, deixe tudo aquilo que te distrai de lado. Faça quando seus filhos estiverem dormindo, ou reveze, tem 2 S ali, reveze com seu cônjuge. Tá? Deixa eu ver que horas são. Beleza, vai dar tempo. Então, em primeiro lugar,
Estude, tenha a ideia de estudar mesmo. Tenha a ideia de estudar. E você, sério mesmo, 15 a 30 minutos que você reservar no seu dia, você consegue fazer isso. Ao invés de você ler, 50 capítulos num dia, foque em um texto e medita naquele texto. A gente vai ver isso na prática hoje, tá? Segundo, leia os livros de forma sequencial. Não estou dizendo para você ler de Gênesis a Apocalipse, não é a sequência macro da Bíblia. Mas, por exemplo, se você começar a ler Romanos, leia Romanos do início ao fim. Não estou falando que você precisa começar por Gênesis ou por Mateus, mas escolhe um livro e estuda aquele livro do início ao fim. Por que isso é bom? Porque é melhor para a gente entender a sequência de argumentação e de pensamento do autor. Às vezes você tem dúvida a respeito de alguma coisa que está num texto, que o próprio autor vai responder 2 ou 3 capítulos depois, sabe? Então, permaneça ali no livro. Por isso que eu gosto também de pregar aqui na igreja sequencialmente, né? Eu escolho um livro e prego ele do início ao fim. Porque a gente tem na mente aquilo que o autor estava pensando na época do início ao fim. Paulo, quando ele escreveu Romanos, ele escreveu uma coisa no capítulo 1, mas que às vezes ele remete lá no capítulo 12 de novo. E é útil quando a gente faz isso de forma sequencial. Então, não é tão legal quando a gente pega um texto, hoje eu vou abrir minha Bíblia, botei o meu dedo, vou ler esse texto aqui. Você vai sair edificado? Pode ser que saia sim, porque é a palavra de Deus. Mas vai ser mais proveitoso se você fizer de forma sequencial em um livro, beleza? Terceiro, antes da gente ir para a parte prática, ore no início ao fim da sua leitura. No início e no fim, né, da sua leitura. A gente às vezes subestima a oração, sabe? A gente deixa para lá. E oração, gente, ela nos prepara, ela nos dá foco, ela nos coloca no nosso lugar, né, de criaturas onde Deus, Ele é o Senhor e que é Ele quem vai nos alimentar e que vai nos abençoar. Então, não deixe de orar. E ore no final, obviamente, também, para que você retome aquilo que você aprendeu da palavra de Deus em sua oração. Então, não deixe de orar, no início e no fim. E agora vamos para a parte prática. 4. Após ler o texto, eu vou fazer o quê? São 4 perguntas que eu faço na minha leitura bíblica e eu estudo a partir delas. São 3 perguntas mais específicas a respeito do assunto ali, do texto e tudo mais, e uma 4ª que é uma pergunta mais pessoal para a vida de cada um, com que você retoma tudo aquilo que você aprendeu. Primeira pergunta. O que eu aprendi sobre Deus nesse texto? Ou seja, o que Deus faz? O que Deus se mostra? Como é que Ele se mostra? Quais são os seus atributos nesse texto? Como é que Deus se mostra nesse texto? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é aprender a partir da imitação daquilo que Deus é e faz. Eu acho mais interessante do que eu simplesmente, como no método de Lutero, ir lá e buscar algo que o texto me diz que eu devo fazer. Não, por que eu não olho para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus é e busco imitar isso na minha vida? Eu vou dar um exemplo já, mas eu vou passar todos os pontos antes, tá? Segunda pergunta. O que eu aprendi sobre o homem pecador ou sobre o homem de uma maneira geral? O que ele é exigido, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, se for uma narrativa, ou se for um outro texto qualquer que não é uma narrativa, né, que não tem um personagem, aí você olha para você mesmo. O que o texto mostra que eu devo ou não fazer? Certo? Então você olha para você agora. Você olhou para Deus, você olha para você agora. A ideia aqui é o quê? A ideia aqui é aprender sobre a necessidade de Deus nesse mundo que é difícil, sabe? Que a gente deve fazer e evitar em obediência ao Senhor na palavra de Deus. Então, 2 primeiras perguntas. A primeira sobre Deus, a segunda sobre o homem ou sobre você mesmo, entendeu? E a terceira é a questão da redenção. O que eu aprendi sobre Jesus? Ou seja, como é que esse texto aponta para Jesus e a forma como ele redime esse mundo? A ideia aqui é o quê? O mundo está quebrado, o mundo está caído, mas há esperança em Cristo Jesus. Como é que o texto mostra isso? Como é que o texto mostra uma subversão de pecado? Ou, na verdade, às vezes o texto nem mostra
só mostra o pecado. Mas aí você pensa, você medita a partir disso, né? Como é que Jesus faz para reverter esse pecado? Ou então como é que Jesus viveu na sua vida de uma forma diferente disso? O oposto a esse pecado, certo? E então a gente aprende a partir de Jesus Cristo, ou quais promessas que o texto aponta para ele. E por fim, que é a pergunta mais pessoal, né? O que eu aprendi sobre a vida cristã? Juntando tudo o que eu estudei aí a partir do texto, o que eu posso levar para a minha vida? Então a ideia aqui é tentar resumir um pouco de cada coisa e tentar perceber o que eu preciso aprender para mim, o que eu preciso melhorar, evitar e imitar Jesus em minha vida. Essa parte aí, essa última pergunta, eu uso para a minha oração final. Eu uso para que eu elenque coisas que eu sei que na minha vida estão ruins, que eu preciso melhorar, e no final eu oro a respeito disso que eu meditei a partir da minha própria vida cristã. Alguma dúvida a partir dessas perguntas? Não? Então vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática? Antes disso, só algumas observações. Nem todos os textos bíblicos vão ser fáceis de responder cada uma dessas perguntas, tá? Nem todos. Mas é importante meditar e tentar. Alguns textos vão ter muito o que escrever sobre, por exemplo, a primeira pergunta, sobre quem é Deus ali no texto, como é que ele se mostra. Outros vai ser muito mais fácil você ver a respeito do homem. E outros, especialmente no Novo Testamento, vai ser mais fácil você ver Jesus Cristo e como o texto aponta para ele. Mas o importante é a gente tentar aproveitar cada texto e aprender a partir daquele texto exclusivo. Vamos colocar em prática. Primeiro, vamos aplicar em Gênesis 1:1, igual eu fiz com Lutero, com o método de Lutero, eu vou fazer com o meu método aqui. E aí vocês vão me ajudar. Primeira pergunta, né, do meu método. O que eu aprendi sobre Deus? A Lídia e o William estão colando ali, tá? Não pode. Porque eles já estão direto no computador. E o Kies e a Aline também não olhem para lá. O que eu aprendi sobre Deus no princípio criou Deus os céus e a terra? Vamos lá. Me ajudem aí. Ele é o Criador. Primeira coisa, Ele é o Criador. Você vai lá, senta na sua mesa e escreve. Ele é o Criador, ponto. Depois eu medito sobre isso, mas Ele é o Criador. Aprendi isso no texto. O que mais que eu posso aprender sobre Deus simplesmente como no princípio criou Deus os céus e a terra? Muito bom. A Mari acho que está lendo o que está escrito ali, tá? Que é exatamente isso. Ele é eterno. No princípio, ele já existia antes de todas as coisas. Tem mais alguma coisa que você consegue aprender de Deus nesse versículo? Diga. Ele é onipotente, né? Ele é todo poderoso. Mais alguma coisa? Ele é soberano. A soberania é uma coisa interessante. Se ele criou, e ele é o soberano para criar, ele não precisava de criar, mas ele criou. Ou seja, ele tem um propósito para essa criação dele. Isso é importante. Olha o que eu tiro só de um versículo desse tamanhozinho na primeira pergunta. Beleza, essa é a primeira pergunta. Guarda isso, porque à medida que você for fazendo as próximas perguntas, você pode voltar naquilo que você já viu e ir meditando a partir disso. Segunda, essa é mais difícil. Aqui, ó, só para colocar aqui a minha colinha, né? Que ele é o criador de todas as coisas, que ele existe desde o princípio, é eterno. Se ele criou o mundo, ele tinha um propósito. O propósito é ser glorificado e compartilhar a sua glória, né? Se ele criou um mundo com criaturas, ele está querendo compartilhar essa sua glória com as suas criaturas. Qual é a segunda pergunta? O que eu aprendi sobre o homem e sobre o homem pecador também, né? Sobre o pecado, sobre aquilo que ele faz e precisa fazer. Quem arrisca aí nesse texto? Que ele é criatura, perfeitamente. Que ele é criatura. Se Deus criou todas as coisas, significa que ele criou o homem também. E o homem é criatura. E o que eu posso meditar a partir disso? Se Deus é o criador e o homem é a criatura, o que existe aí? Uma hierarquia. Significa que Deus está acima de mim. E eu preciso me submeter a Ele. Simplesmente isso. Você não precisa ficar tentando elocubrar 1000 coisas. Você
identificou isso? Escreve isso e medita sobre isso. Se Deus criou todas as coisas, o homem é uma criatura e, portanto, deve se submeter ao seu Criador. Ok? Então, beleza. Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. O que eu aprendi sobre Jesus? Como é que esse texto aponta para Jesus e a sua redenção? Quem sabe? Qual que é o propósito que eu falei lá na pergunta 1 de Deus? Glorificar a Deus e compartilhar a sua glória com suas criaturas. Mas, aí você tem que usar um pouco do seu conhecimento bíblico, da história da redenção. O que aconteceu com o mundo? O mundo está quebrado, né? Tem pecado no mundo. Ou seja, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Quando eu olho para Jesus, é Ele quem me reconcilia com Deus. É Ele quem faz com que eu possa voltar ou ter a esperança de que um dia eu estarei plenamente inserido na glória de Deus mais uma vez, junto do meu Criador. Então, é um passo mais difícil, porque esse texto é um texto mais difícil. Eu estou restringindo a um versículo só, tá? Mas a ideia é essa, é você tentar pensar nisso. O pecado nos afastou da glória de Deus, que eu já vi lá em cima, né, na primeira pergunta, e em Cristo é que eu tenho a reconciliação com Ele. Ok? Então, respondi as 3 perguntas. Agora, eu não coloquei a quarta aqui no slide, por quê? Porque a quarta é uma coisa mais pessoal sua. Mas você pode pensar, Ele é o Criador, será que eu tenho me submetido a esse Deus? Às vezes eu sou muito egoísta nas coisas que eu faço, eu quero as coisas só para mim e eu não olho para Deus. Deus, me ajuda a ser mais dependente do Senhor. É uma coisa que você pode colocar na quarta pergunta. Por exemplo, uma outra coisa interessante. Deus, Ele é eterno, a gente viu, né? Ele está desde o princípio. Mas eu não sou. Eu estou restrito a esse tempo. Meu corpo está restrito a esse tempo. Então pede a Deus que você saiba usar esse tempo da melhor maneira possível. Porque eu sou finito e às vezes eu gasto meu tempo com coisas banais demais e deixo o meu tempo desperdiçado. Deus, me ajuda a utilizar o meu tempo, já que eu não sou eterno nesse mundo, pelo menos não na época encarnada, né? A nossa alma é eterna, mas não é nisso que eu estou falando agora, mas que Deus nos ajude a utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível. Então peça isso a Ele também. Então você pode meditar a partir daquilo que você pensou no texto. Ok? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Não? Então, beleza. Então, a gente tem alguns minutos e a gente vai colocar em prática agora. E aí, o que eu quero? Gente, isso é uma aula de escola dominical. A gente raramente faz isso aqui, mas é algo que eu gostaria até de fazer mais vezes, que a gente tente fazer isso na prática. Então, eu pedi para vocês juntarem aí 3 grupos. E eu vou passar 3 textos para vocês. Cada grupo vai ficar com um texto e cada grupo vai tentar fazer isso nesses textos que eu vou passar, tá bom?